Olá a todos, tudo bem com vocês, professores? Nossa, eu acho que agora deu para a gente descansar um pouquinho, né? 15 dias passa muito rápido, nós sabemos disso. Mas é o que temos para hoje, não é verdade? Trabalhar com, como diz as minhas amigas do Conviva, trabalhar com a solução e não com o problema. Gostei. Meninas, é um prazer hoje trazer as meninas do Conviva, a Juliana e a nossa amiga Rosimeire, que vão trazer hoje um tema muito gostoso para fazer o acolhimento com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e, em nome do Núcleo Pedagógico, nós desejamos a vocês as boas-vindas. Grande abraço, fica com as meninas, tá bom? Olá a todos, é um prazer imenso estar com vocês, né, mais uma vez, esperamos que tenhamos muitas outras oportunidades, né? Eu sou a Rosimeire Martos, a PCNP do Conviva, e hoje nós vamos falar sobre resiliência e acolhimento, né, juntamente com a minha parceira, a Juliana, e eu vou passar a palavra a ela para ela se apresentar, tá bom? Ju, com você. Agradecida, Rose. Mais uma vez estamos aqui, né? Imensamente gratas aí por prosseguir com mais um semestre e viva a ressignificação a 2021. Pode prosseguir, por favor? A nossa pauta de hoje, então, nós vamos falar aí, vamos ver os objetivos, vamos fazer uma reflexão, competências socioemocionais, mapeando meus estressores e meus limites. 5 macrocompetências, resiliência emocional, estratégias para autorregulação emocional, como construir a resiliência e as referências bibliográficas aí no final. Ju, quer falar sobre os objetivos? Bora lá, então. Vamos com essa formação, observar e analisar esse retorno com o acolhimento dos professores e profissionais da educação, nesse volta às aulas, nesse início aí de segundo semestre, e com os objetivos de refletir a importância do conhecimento, do autoconhecimento, utilizando a técnica de mapeamento dos estressores e seus limites. Também utilizar estratégias de autorregulação emocional com a finalidade de construção da resiliência e aprimorar as competências socioemocionais. Vou passar a palavra para a Rose agora. Então, nós vamos falar hoje sobre o acolhimento e a importância desse acolhimento para a nossa vida, né? Quando a gente fala de acolhimento, as pessoas pensam em acolhimento de 10 minutos, de meia hora, de uma semana, e acolhimento é uma situação que tem que ser para a vida toda, né? Então, é muito bom se sentir acolhido, né? Todos nós temos essa necessidade. Então, o que é acolher? Acolher é prestar atenção, é ser ouvido, é demonstrar ter atos de carinho, é dialogar, ter cuidado com os detalhes, é interagir com sabedoria. Né? Acolhimento, quando a gente fala de ser ouvido, nós seres humanos temos o hábito de querer falar e ouvir pouco. A gente fala muito e ouve pouco. E quando, na verdade, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Falar menos e ouvir mais. Né? E é uma prática que a gente precisa, de fato, colocar em prática. Né? Então, essa atenção ela é muito importante. Às vezes, passamos despercebidos. Às vezes, as pessoas estão ao nosso lado e nós não percebemos
que elas estão sofrendo, ou que elas estão carregando algum tipo de sentimento que ela, de alguma forma, está pedindo para ser vista, porque nós estamos, na maioria das vezes, achando que estamos olhando para nós e nem para nós estamos olhando, né? Então, o acolhimento, ele é importante também que pratiquemos esse acolhimento com os nossos pares, com as pessoas com quem convivemos, mas conosco também, né? Quantas pessoas têm o hábito de dispensar atenção a si mesmo, de se ouvir, de conversar consigo, de demonstrar carinho e afeto para com você. Você com você. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você cuida dos detalhes que interferem na sua vida? Então, o acolhimento, ele tem que ser praticado. Eu devo praticá-lo tanto comigo quanto com o outro, né? E hoje nós vamos falar sobre o acolhimento e a resiliência. Então, vamos prosseguir, por favor. E nós trouxemos como reflexão, já que falaremos sobre resiliência, nós trouxemos aí a lenda da Fênix, que diz a lenda que ela era uma ave que possuía uma força extraordinária, né? Que ela podia viver 500 anos. As penas dela seriam vermelhas e o bico e a cauda e as garras douradas. E era uma ave que ela era destruída, se destruía, né? E depois ela ressurgia, ela voltava das cinzas, e deste processo de ida e vinda, cada vez que ela ressuscitava, que ela ressurgia, ela vinha mais forte. E segundo a lenda, ela também tinha o poder de ressuscitar os mortos. Esse ressuscitar os mortos é no sentido figurado, né? Então, esse ressuscitar, né, quando a gente fala de ressurreição, de ressuscitar, nem sempre está relacionado à morte no sentido do seu sentido mais amplo, né? Muitas vezes é o sentido figurado. Às vezes nós ressuscitamos de situações e não somente da morte, né? E a fênix, ela simboliza o renascimento, ela simboliza o triunfo da vida sobre a morte. E como eu disse, essa morte, ela nem sempre é no sentido literal, né? Ela pode ser aí vista no sentido figurado como situações, né? O que é a morte para cada um? Nem sempre a morte é o estado físico da pessoa. Às vezes nós estamos vivos, mas estamos mortos para situações que estão com as quais nós convivemos. A gente nem percebe que convivemos com elas, né? Então, é o recomeçar e sem perder a essência, né? O mais impressionante da lenda aí da Fênix é que ela ressuscitava e não perdia a sua essência. Então, ela simboliza a vida, os ciclos, a esperança, o fato de que é preciso dar a volta por cima nas situações adversas. E é isso. Nós, professores, estamos sempre dando a volta por cima. Nós, seres humanos, né, porque antes de mais nada somos seres humanos, nós estamos sempre em situações nas quais a gente precisa ressuscitar, ressurgir, renascer, rever, desconstruir, construir, né? E nós estamos vivendo esse momento aí. Ju, quer falar alguma coisa? Eu acredito que é isso aí, Rose. É renascer mesmo e desenvolver-se para as resiliências aí que nos permite experimentar. Passo a palavra para você para que a gente possa dar andamento às competências socioemocionais, né? Que são as capacidades individuais de se manter de modo de pensar, sentir, que se mantém nos nossos comportamentos, atitudes para se
relacionar consigo mesmo, com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas. Deste modo, te passo a palavra novamente. Obrigado, Ju. Então é isso. Por que nós vamos falar de resiliência e as competências socioemocionais? Então, nós sabemos que temos aí, né, as macrocompetências e as 10 principais competências da BNCC, e elas estão relacionadas, e por isso que nós citamos aí as competências socioemocionais, tá? Mas hoje nosso foco é a resiliência, tá? E para começar aí, nós vamos começar mapeando os estressores, né? Os meus estressores, o que me estressa no dia a dia. Porque quando a gente fala das competências socioemocionais, nós temos aí o autoconhecimento, né? A autoconfiança. Então, nós temos aí algumas competências que estão relacionadas. Então, vamos ver aí quais são os meus estressores e os meus limites. O objetivo é contribuir com o autoconhecimento emocional relacionado a estresse e ansiedade. Nós, professores, a gente nem tem momentos de estresse e ansiedade, né? Pouquíssimo, né? Então, daí a importância. E a competência socioemocional em foco é a tolerância ao estresse e tolerância à frustração. Né? E quais são esses estressores? Para eu saber quais são, eu preciso primeiro me questionar. Eu vou me questionar, eu preciso perguntar para mim, né? O que tem me deixado estressado em minha vida e profissão? Então, aí é para vocês pensarem, vocês vão participar pelo chat, e vocês vão interagir aí 1 minutinho, tá? Para vocês pensarem aí, para vocês responderem o que tem me deixado estressado em minha vida e profissão. Levando em consideração que nós, professores, nem temos momentos de estresse, né? Faz parte do ofício. Bom, Rose, mapeando os meus estressores e os meus limites. Vamos lá, então. Nossas reações em movimento sempre são alertadas pelo nosso corpo, certo? Como esses estressores têm se manifestado no meu corpo e mente. Deste modo, também identificamos essas situações com ações. O que posso fazer a respeito dessa situação? E os limites? O que não é possível controlar fora do alcance dessas ações? Vou te passar a palavra, Rose. Obrigada, Ju. Então, essas perguntas, elas são importantes para você fazer o seu mapa. Quais são as situações que estão te estressando? Como é que você faz isso? É se questionando, não tem outra forma. Você precisa se perguntar. Quais são essas reações que você está tendo? Dor de cabeça, dor de estômago, insônia, ansiedade, você fica com ansiedade. O que está acontecendo? Porque quando nós
quando esses estressores eles estão ativos, o que acontece conosco? Elas causam reações físicas. Às vezes a gente não percebe. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que perguntar para o nosso corpo: corpo, do que você precisa? Corpo, o que eu posso fazer por você hoje? Para sermos mais felizes, eu e você, já que nós estamos juntinhos, não dá para desvincular um do outro, né? Ser gentil com você. E as ações, o que eu posso fazer a respeito? Espera um pouquinho. Tem alguma coisa me estressando. Então eu preciso me questionar e descobrir o porquê. O que está me estressando? O que pode ser feito? Né? E aí, nessas ações, o que pode ser feito, é claro, tem aquilo que não está ao nosso alcance, ou seja, qual que é o meu limite de solução, de resolução aí, né? Como posso resolver isso? É algo que eu posso fazer, né? Então, aí, para vocês também refletirem aí um pouquinho, para vocês pensarem sobre o assunto, né? Para vocês se conhecerem. Na verdade, esses estressores, esse mapeamento dos estressores, ele é importante para você se autoconhecer, né? Às vezes a gente fala, eu conheço a pessoa fulano X, e a gente nem se conhece, né? A gente nem se dá esse tempo, né? Então a gente precisa se conhecer melhor. E esse mapeamento, quando você faz esse mapa, você começa a se conhecer melhor. Pode passar, Gil, por favor. Obrigada. Então, vou sugerir também que vocês façam o seguinte: vocês podem pegar um caderno, né, e vocês podem ir anotando essas perguntas, porque vocês podem levar como para trabalhar no dia a dia, tá? Pulou, Ju. Próximo, por favor. Com base na BNCC, o Instituto Ayrton Senna estabeleceu uma matriz de 5 macrocompetências. Então, como eu já citei para vocês, né, citei que nós temos as 10 competências socioemocionais, né, e na BNCC, e aí o Instituto Ayrton Senna, ele reduziu em 5 macros, essas 5, na verdade, ela é subdividida em 17, tá? Então, nós temos aí a autogestão, que é determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, engajamento com os outros, que é iniciativa social, assertividade e entusiasmo, amabilidade, que entra confiança, respeito e empatia. Resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. E abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Só que hoje nós não vamos falar sobre todas elas, né? Nós vamos falar hoje sobre a resiliência emocional. Então, nós citamos porque para ficar mais fácil para a gente se identificar, né? Para a gente se familiarizar também, né? Com essas divisões, porque elas são situações distintas, mas ao mesmo tempo trabalhadas juntas, porque não dá para você, quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente sabe que todas elas estão interligadas, né? Então, hoje nós vamos falar mais sobre a resiliência, né? Ju, quer acrescentar alguma coisa? Acredito que seja isso aí, né? Eu vou passar esse próximo slide, Rose, que fala sobre a resiliência emocional. Como você bem disse, é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais forças para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Por exemplo, todos nós passamos por dificuldades nessa pandemia, tão inesperada, tão fora de eixo, né? Passamos por perdas,
passamos por emoções fortes, ansiedades, frustrações, e aí fomos sobrecarregados. E como enfrentamos essa movimentação? Vou retornar aqui, porque você bem mencionou sobre tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Então, é sempre necessário a gente recordar essa resiliência emocional que está em volta de nós, que está conosco e que a gente precisa reforçar a todo instante diante das experiências vivenciadas. E passo a palavra para você. Obrigada, Ju. Então, como a Juliana bem disse, a resiliência emocional é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Então, por que nós pensamos na Fênix? Porque nós achamos que elas estão muito ali parecidas, né? Porque com tudo que tem acontecido, com todas as situações novas, com todas as situações adversas, com todo esse misto de emoções, nós precisamos renascer aí várias vezes, né? Nós estamos reinventando, enfrentando as dificuldades da vida, cada um, as pessoas costumam falar que nós estamos no mesmo barco, e a gente sabe que não é bem assim, nós estamos na mesma tempestade, as nossas embarcações são diferentes, né? Algumas embarcações são mais resistentes, e outras embarcações mais frágeis, né? Mas nós estamos aí vivendo momentos de dificuldades, cada um dentro agindo e levando de acordo com a sua capacidade de absorver, com a sua capacidade de resistir, né? E nós temos que ter em mente que todos nós temos, como disse, embarcações diferentes, e essas embarcações, mais uma vez, ela entra num sentido figurado, né? Nem sempre é o sentido literal da palavra, né? Nós temos aí situações diferentes. Cada um de nós sente de um jeito, a gente resiste de forma diferente, sente de forma diferente, se expressa de forma diferente, né? Então, as nossas embarcações são bem diversificadas. Mas, como a Ju já falou, a resiliência é aprender e ganhar força. A gente precisa aprender com ela, ganhar força, renascer, vencer, né? E o vencer também, ele é muito relativo, né? O vencer, ele é relativo, ele vai variar muito de pessoa, de indivíduo para indivíduo, né? O que é vencer para alguns, para outros não é. Né? Então, até a questão da vitória, ela é muito pessoal, né? Então, nós precisamos estar aí atentos às dificuldades que nós passamos e a tudo que nós resistimos até agora. Então, eu e a Ju, quando nós pensamos nessa formação, a gente pensou justamente no quanto nós, professores, nós brasileiros, todas as pessoas que estão passando por essa situação de pandemia, estresse pandêmico, o quanto nós somos fênix, né? O quanto a gente renasce, o quanto a gente ressurge das cinzas, né? E precisamos regular as emoções desagradáveis. Por quê? Porque nós não somos o centro do universo. Nós lidamos com outros seres humanos que também estão sofrendo. Então, entra também aí a questão da empatia, né? E tudo isso nós vemos nas competências socioemocionais, por isso que nós citamos no começo, porque, como eu disse, elas estão todas correlacionadas, né? Pode prosseguir, Ju, por favor. E aí, nós vamos falar, como nós estamos falando da resiliência, né? E como nós já vimos lá as emoções, como que a gente reage a elas, né? Nós vamos falar sobre a resiliência emocional e o objetivo é contribuir com o autoconhecimento e autorregulação emocional. Ou seja, para eu renascer das cinzas, eu preciso primeiro reconhecer que eu passei por uma dificuldade, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu tenho que identificar
Que dificuldade é essa? Se essa dificuldade ela é real, se essa dificuldade existe, ou eu enxergo uma dificuldade onde não existe. Às vezes, os contextos não são problemas, eles são acontecimentos corriqueiros, e nós temos tendência a enxergar problemas em todos os contextos. E como eu já disse em uma outra formação, os problemas, eles não existem. Existem alguns dificultadores, né? Então, vamos ver aí. As competências socioemocionais em foco nesse objetivo é a tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Então, veja, como é que eu vou tolerar o estresse? Será que já tem aí uma fórmula mágica? A tolerância à frustração, nossa, nós seres humanos, a gente tendo que reconhecer que nós nem sempre aceitamos algumas derrotas entre aspas, né? Nós aceitamos que algumas coisas não saiam da forma como queremos. A gente acha que o nosso jeito é o jeito certo. Às vezes não é, né? E aí isso gera frustração. Quando a gente não consegue atingir o que a gente quer, gera frustração. E autoconfiança. São 3 pontos importantíssimos que estão ligados aí à resiliência. Responda a cada uma das frases completando-as com situações pessoais vivenciadas. Rememore o momento e destaque os pontos que ainda hoje carrega com você. Então, você vai pensar, como nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de autoconfiança, de tolerância ao estresse, tolerância à frustração, e todos nós passamos por alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria que vocês agora pensassem em uma situação difícil que vocês superaram, que em algum momento vocês acharam que não daria e conseguiram, tá? 1 minutinho para vocês poderem interagir aí no chat. Ju, quer dar sequência? Joia, então vou prosseguir daqui, Rose. Olha lá, gente, após a interação do chat, que vocês estiveram compartilhando conosco aí, as situações difíceis, né, e a retomar aquilo que já se superou e adquiriu estratégia, nós temos novamente, como a Rose mencionou, a Fênix, né? Mas a Fênix em volta da resiliência emocional, que ela é composta por 3 competências socioemocionais: tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança. Como já foi mencionado, quando a gente tem realmente esse conhecimento de si, a gente tem essa proporção e estratégia para a vida. E essa proporção e estratégia para a vida requer, novamente, e diz respeito a administrar sentimentos desagradáveis, encontrar formas de lidar com N situações, encontrar maneiras construtivas para superar. Tolerância à frustração é a habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular emoções. A Rose mencionou, inclusive, quando a gente estudava todo esse material para vocês, que nós não podemos deixar nossas emoções
efetivarem-se como sentimento, porque ela se enraiza e automaticamente nos proporciona irritabilidade, raiva, coisas desnecessárias, desgastantes. E para isso a gente precisa de um autoconhecimento, a capacidade de acreditar no nosso próprio potencial, manter uma perspectiva de otimismo e uma visão de futuro. Certo, Rose? Passa a palavra. É isso mesmo, Juliana. Essa autoconfiança a gente precisa adquirir, né? Como a gente sempre fala, a gente não nasceu sabendo tudo, mas a gente tem capacidade de aprender, né? Então, os obstáculos, eles existem, mas os obstáculos, eles não podem ser um impedimento, né? Ele tem que ser uma ferramenta de impulsão, ele impulsionar, né? Vai te empurrar para frente e não te empurrar para baixo, né? E o que a Juliana aí falou, realmente a gente estava comentando isso, que todos os sentimentos, eles são bons, né? Inclusive, nós já falamos isso em outra TPC. Eles nos ajudam a regular algumas situações. Essas emoções, elas não podem permanecer e virar sentimentos, né? O sentimento, ele vai ficar por muito tempo e esses sentimentos, eles podem virar doença no nosso corpo, e é o que a gente não quer, né? Então, os 3 pilares aí da resiliência, eles não têm uma poção mágica e não existe uma mágica para eliminá-la. Tudo isso além do autoconhecimento, de você se conhecer, a gente também precisa ter aí uma constante fiscalização, fiscalizar os nossos pensamentos, fiscalizar as nossas ações, para a gente poder, se conhecendo, você controlar as suas emoções. Controlar, tá? Controlar não é eliminar, tá? Elas servem como reguladores da vida também. E a resiliência também, nós estamos falando aí de renascer, de tolerância, tá, mas resiliência, a gente tem que perceber também que não é aceitar tudo o que chutam pra gente, tudo que vem pra gente, a gente vai engolir. Não, a gente vai administrar. A gente vai aprender a separar o que é bom e o que é ruim. E, principalmente, como agir diante dessas situações, que é o mais importante. E por que nós estamos hoje fazendo essas questões, fazendo essas perguntas de autoconhecimento? Porque, como eu disse no começo, a gente não se questiona. E não existe nenhum terapeuta no mundo que vá conseguir fazer você se ouvir. Você precisa querer se ouvir. Inclusive, a gente estava comentando hoje que, às vezes, a gente desabafa com uma pessoa justamente por isso. Para a gente se ouvir. A gente acha que o outro que está nos ouvindo, mas nós estamos nos ouvindo nesse momento, né? É o momento de a gente se ouvir, né? Então, é muito importante quando a gente tem um amigo e está chamando a atenção do outro, fala assim, você está se ouvindo? Né? A gente não se ouve. E nós temos só uma boca e 2 ouvidos, né? E a gente usa 2 bocas e um ouvido só, pelo jeito, porque, né, a gente fala muito e ouve pouco. Ju, pode prosseguir, por favor? Bom, e falando de autoconhecimento, as minhas estratégias, voltando lá à primeira questão que nós fizemos, né, a primeira pergunta, sobre uma situação pela qual vocês passaram, as minhas estratégias para autorregulação emocional foram, então, voltando àquela questão, né, para vocês lembrarem de algo que havia acontecido, como vocês, o que aconteceu, como que foi, o que foi. Agora eu quero saber quais foram essas estratégias para regular as emoções que você teve naquele momento, né? O que você fez nesse momento? Então, vocês podem interagir aí no chat, mais um minutinho aí para vocês, cada um da sua dica, sua receitinha, né?
cada um tem a sua. Eu corro 10 quilômetros e fico muito bem, volto calma, tranquila, e não perturbo ninguém, porque o cansaço nem permite. Né? Rô, eu acho que é Oi. importante até a gente destacar para os professores que estão aí nos assistindo, que neste momento nós estamos com vocês ao vivo no chat, tá bom? Então, todas as questões que vocês vão colocando, nós também vamos interagindo com vocês, ok? Fiquem à vontade e vão colocando. E as meninas, eu, a Beth, a Luciana, nós vamos estar com vocês aí no chat, tá bom? E aí, a gente falando de resiliência, né? Voltando à situação, né, de autoconhecimento, quando vocês deparam com uma situação difícil, impossível ou complicado, né? Quando a gente fala de resiliência, a gente sempre acha que o nosso problema é o pior de todos, né? Às vezes a gente até assiste algumas competições involuntárias, às vezes as pessoas nem percebem, né? Eu gosto muito de observar alguns diálogos. A impressão que dá é que as pessoas ficam medindo quem teve a pior tragédia. Então a pessoa começa relatando um fato, aí o outro fala, mas isso não foi nada, você não viu o que aconteceu comigo, né? E assim sucessivamente, né? As pessoas gostam de relatar as suas tragédias. E realmente, gente, cada um tem a sua situação e aquilo que a gente vivencia, ela é para a gente o mais grave, porque o que a gente sente, só a gente sente. Então, a gente precisa respeitar também esse ponto de vista das pessoas. O que ela está sentindo, para ela é o mais grave, ela está sentindo, né? Então, a gente precisa ter, claro, empatia e pelos problemas dos outros, se colocar no lugar dos outros, mas é claro que a minha dor, o corte no meu dedo, a minha pancada na cabeça, o tombo que eu levei e bati o joelho, o meu vai doer mais em mim, porque é em mim, né? Então, tá, mas como é que eu encaro as situações do dia a dia? Eu acho que tudo para mim é difícil, é complicado, é impossível. Como que é que nós fazemos? E como que nós agimos diante disso? Quando você foca muito no problema, e eu já disse, eu e a Juliana já falamos sobre isso, né, Ju? A tendência é ele crescer, né? Então, aconteceu uma situação desagradável e eu olho para ela como um problema. Difícil, impossível ou complicado? Não vou fazer. Não farei, não vou conseguir, aconteceu tal coisa, a pior coisa que poderia ter acontecido. Gente, cuidado. A pior coisa que poderia ter acontecido, pior coisa que pode acontecer na vida da gente é perder ente querido, é morrer, é a morte. O restante, tudo tem solução. E se não tiver solução, é porque ele não era um problema, porque os problemas são para soluções. As soluções são para problemas. Então, é comum a gente bater de frente com uma situação e a gente achar que ela é um problema, tá? Não sei, não quero fazer, não sei fazer. Primeiro impacto. Passou. Pensa. Respira. Encara aquilo de frente, a situação. Tá. E aí você vai se perguntar, posso fazer? Primeiro se pergunte o que aconteceu. Como isso me afeta? Por que que isso me afeta? Como pode ser resolvido?
está entrando naquelas questões do começo da nossa reunião. O que eu posso fazer para solucionar? Tá. E se eu não posso fazer, é porque não compete mais a mim. Então, eu não tenho que ficar sofrendo por algo que não dá para ser resolvido. Eu estou gastando energia somente. Tá, mas o que eu posso fazer? Tá, eu vou criar essas estratégias. O que eu posso fazer, eu posso fazer. Então, eu vou começar. É um degrau por vez. Primeiro a gente fala que não posso, depois fala que não pode, depois fala, eu quero fazer, eu vou tentar fazer, como fazer, tratarei de fazer, posso fazer, vou fazer. Aí, consegui, porque nós não nascemos sabendo tudo, mas nós temos a capacidade de aprender. Olha o quanto nós, professores, aprendemos nesse período de isolamento, né? Nós, professores, aprendemos muito, principalmente nas questões tecnológicas, né? Por isso que eu falo que nós somos fênix, sabe? Eu acho que nós, professores, já existíamos quando criaram aí a lenda aí da fênix, acho que foi inspirado em nós, professores. Porque a gente renasce das cinzas todos os dias, né? Tenha mais fé e acredite no seu potencial. Se eu não me amo, não acredito em mim, não confio em mim, não me acho bonito ou bonita, não gosto de me ouvir, como é que eu posso querer que os outros me ouçam? Que os outros me amem? Que os outros olhem para mim? Que os outros confiem em mim? Eu preciso gostar de mim primeiro. Eu preciso me amar. Eu preciso confiar em mim. Então, eu preciso acreditar no meu potencial. A gente precisa acreditar nesse potencial, porque nós temos. Nós não podemos ser pessimistas o tempo todo. Se você passa a sua vida pensando que você não tem capacidade, que você não consegue, como é que os outros vão acreditar em você? Começa com você, né? Então, tenha mais fé e acredite no seu potencial. Juliana, quer falar alguma coisa, Ju? Já vou falar então, vou ter fé, vou ter confiança e já vou perseverar, tá joia? Então, é isso, Ju. E com isso, né, a gente se conhecendo e esse autoconhecimento em mãos, quais as pessoas da minha rede de apoio com quem eu pude contar nesse processo de pandemia? Quando eu menciono em me conhecer, quem eu vou buscar? Com quem eu posso contar, né? Vamos deixar mais um minutinho no chat para que vocês possam interagir com todo esse arcabouço de conhecimento que a Rose já acabou de nos passar e que está intrínseco em todos nós. Como que a gente pode, desta maneira, resgatar ou fazer a nossa rede. Positivo, Rose? Positivo, Ju. Aí mais um minutinho aí para vocês se conhecerem, né, gente? Vamos aí se conhecer, se questione, se pergunte, né? Eu tenho o hábito de conversar comigo mesmo, Rosimeire, por que você está sentindo isso? Né? Rosimeire, por que você está falando assim? Né? Que bicho te mordeu?
Então, a gente buscando aí esta rede de apoio, né? O que seria essa rede de apoio, gente? Buscar conversar com as pessoas de sua confiança, que podem me escutar, ajudar a lidar com os desafios. Isso faz toda a diferença. Quem são esses familiares? Quem são esses amigos? Quem são esses colegas? De quem você pode se aproximar? Né? É assim, é muito importante você ter essa pessoa para te ouvir, mas é muito importante também você se ouvir. Você conversar com você. Aí fala assim, nossa, em casa todo mundo vai achar que eu sou meio louco. Pois é assim que funciona, você precisa se ouvir. Pergunte para você o que você está sentindo, como você está, por que você está sentindo. Se o que você está sentindo é real, se o que está te trazendo medo é real, o que está te estressando é real, aquilo está te estressando ou você está se estressando, né? Isso tudo faz parte aí do autoconhecimento, né? E é assim, o ponto principal aí é que para eu chegar à resiliência, eu preciso ter consciência das minhas dificuldades. E eu preciso aceitar que eu tenho essas dificuldades. Eu preciso entender essas dificuldades. E eu preciso descobrir como que eu posso resolver isso, como que eu posso me atender, né? Então eu tenho o hábito de falar assim para mim de manhã. Rosimeire, o que eu posso fazer por você hoje? Para que você esteja ou tenha o dia mais feliz da sua vida. Eu me pergunto isso todos os dias. Às vezes eu piso na bola comigo, que é normal, mas na maioria das vezes eu me ouço. Se ouça. Isso faz muito bem. Confie em você. Você vai saber responder. Pergunte para o seu corpo. Corpo, o que posso fazer por você hoje para te deixar mais feliz? Seu corpo vai te responder. Pode prosseguir, Ju, por favor. E aí, Ju, quer dar sequência? Opa, muito obrigada, agradecida. Se eu me conheço e automaticamente, se eu tenho essa proporção de entender e me dar um fôlego e reconhecer tudo isso, o que eu posso fazer é construir uma resiliência. Então, como a Rose menciona, você que está retornando agora, você que já está tendo contato com os alunos, né? Todos eufóricos por essa socialização. Então, a gente pode, em primeiro momento, conhecendo nossos pontos fortes, conhecendo seus pontos fortes, depois desenvolvendo a autoestima e confiando em nossas habilidades, depois usufruindo dos aspectos positivos da vida, o que a vida tem para nos proporcionar de positivo, de alegre, de contente com toda essa socialização, com certeza teremos aí novos hábitos a enfrentar, os protocolos, a máscara, a situação do gel, a situação do distanciamento social, como que a gente vai interagir com toda essa rotina novamente, construir esses relacionamentos saudáveis, pedindo ajuda quando preciso, é essencial que a gente se conheça e possa contar com os nossos. Como a Rosi mencionou, e no chat vocês deixaram aí para nós, essa interação de com quais pessoas vocês contaram, quais as suas socializações foram adquiridas aí, quais os amigos, parentes, filhos, até mesmo os alunos, né, que nós vira e mexe encontramos aí, e administrar esses níveis de estresse, ansiedade, que tanto nos assusta, né, e nos assombra nos dias atuais. Desenvolver habilidades de resoluções de problemas e estratégias de enfrentamento. A Roseli mesmo mencionou, né? Vamos focar na solução. Nós mencionamos quais são as soluções. Vamos lá adquirir as estratégias. Quando formalizamos esse PPT para vocês, né? Até a nossa querida Beth dos projetos especiais, aí ela mencionou para nós. Vamos focar então nas estratégias.
o Donizete também, nosso parceiro, junto com o Daniel de tecnologia, a Lu de arte, nossa PCNP aqui também, muito nos proporcionou essas resoluções, esses enfrentamentos. Passa a palavra, Rose. Obrigada, Ju. Foi perfeito, é isso mesmo. Na verdade, nós fizemos aí um resumo, né, de como alcançar, né, essa resiliência, como que você pode construir a sua resiliência, né? Então, vocês podem ver que tudo está relacionado a autoconhecimento, né? A forma como nós encaramos as situações estressantes. Porque, assim, gente, situações de estresse, elas fazem parte da vida da gente. A gente não vai... Para você sair das situações de estresse e nunca mais ter esse tipo de situação, só partindo para outro lado. Só morrendo. Porque a gente vai ter, faz parte da vida, vai ter estresse, a gente vai ter situações que a gente considera problemas, né? A gente não, eu não tenho problemas. Eu tenho aí alguns obstáculos que estão aí para me fortalecer. Né? Se vocês querem ter problemas, aí é outra situação. Eu não tenho problemas. Né? O problema é a gente quem cria. Então, vocês precisam aí se conhecer, tá? É muito importante para a gente poder construir a resiliência. Ninguém vai construir isso para você. As competências socioemocionais, a gente traz as ferramentas, mas tudo isso é uma construção interna. E nós nos importamos muito com isso, porque fala-se muito nas competências socioemocionais para desenvolver, quais as habilidades para desenvolver na criança, e vocês, professores, são os primeiros, né? Vocês vão pegar aí agora essas crianças com todos esses problemas emocionais e vocês precisam lidar com isso, tá? E as questões emocionais de vocês? Então, o que vocês podem ensinar aos alunos é que primeiro eles precisam ouvir o outro, mas principalmente ouvir a si. Saber se ouvir, saber se perguntar para si o que ele tem, o que ele sente, o que ele precisa e o que ele pode fazer. Para nós professores também é isso, né? O que eu sinto, o que aconteceu, o que eu sinto, o que eu posso fazer, como pode ser resolvido, né? Pode prosseguir, Ju, por favor. E aí nós temos mais uma questão, né? Nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de estresse, mas nós somos seres dotados de características positivas, de coisas boas, né? E são poucas as pessoas que apontam os nossos pontos positivos. E a gente fica triste, tá? E você? Você sabe quais são os seus pontos positivos? Quais são os seus pontos fortes? Duvido. A gente está sempre esperando que os outros apontem os nossos pontos fortes. E você, sabe quais são os seus pontos fortes? Profissionais? Você sabe quais são? Ou quais foram? Eu vou colocar no presente, tá, gente? Quais são? Pessoais ou profissionais? Pensem aí, né? Não fique esperando que os outros apontem os seus pontos fortes, tá? Reconheça. Isso chama-se autoconhecimento, tá? Um minutinho aí para vocês colocarem no chat, tá? Quanto vocês se conhecem. Ó, não pode mentir, hein?
Pode prosseguir, Ju. E como o assunto, né, tudo está relacionado às emoções, nós colocamos aí para a gente pensar, né? As nossas emoções influenciam na forma como vemos o mundo e, consequentemente, nas tomadas de decisões. E vice-versa, né, gente? Quando nós estamos muito chateados, a gente não enxerga as cores do mundo, né? Se bem que tem gente que gosta do mundo em preto e branco. Eu sou a mulher das cores, tá? Eu sou reikiana, né? Cromoterapia, aromaterapia, então eu gosto de cores. Então meu mundo sempre é muito colorido, né? E a forma como a gente encara as situações, a forma como a gente interpreta os contextos, as situações, elas interferem nas nossas tomadas de decisões. Então, a forma como nós nos sentimos, muitas vezes, a gente não consegue filtrar essa emoção e a gente despeja no outro aquele mar de agressividade que está dentro da gente. Então, o autoconhecimento, a resiliência, ela nos dá essa maturidade da gente parar, interpretar o contexto, achar esse ponto de equilíbrio, descobrir, investigar na nossa vida o que é real e o que não é. Quais são os monstros que nós estamos criando? Qual a força que nós estamos dando a esse inimigo? Né? E isso interfere muito. Como você quer ver o seu mundo? Tá? É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Né? O copo está pela metade, como que você o vê? Meio cheio ou meio vazio? Né? Como você quer ver o seu mundo? O seu mundo é você quem faz, é você quem decora, é você quem pinta. As suas emoções, elas precisam de você, do seu filtro. As suas emoções só existem porque você existe. Elas são suas. Então, esse mundo, ele depende muito disso, da forma como você o encara, da forma como você o pinta. Né? Ju, quer falar alguma coisa? Eu acredito que você disse tudo, né, Rose? E como você é a mulher das cores, existem aqueles que gostam das cores em preto e branco. Então vamos passar adiante. Olha lá, vamos lá. Minhas atividades para o autocuidado e bem-estar foram e são. Como que a gente tem essas atividades? O que que é esse autocuidado? Passa a palavra, Rose. Então, voltando aí à resiliência, né? Aquela primeira questão ainda, nós estamos trabalhando aí o autoconhecimento, né? Quais são as situações aí de estresse, né? Quais são as atividades de autocuidado e bem-estar que vocês praticaram na situação ou praticam? O que vocês costumam fazer, tá? Nessa atividade aí. Como que vocês agem? Vocês podem aí interagir no chat, podem ir respondendo. Um minutinho.
Pode prosseguir, Ju, por favor. Incluir na rotina práticas que lhe fazem bem, que as reconectem com você e que contribuem para superar desafios com equilíbrio emocional. Então, você precisa ter um tempo para você. Você precisa ter um tempo para você e incluir na sua rotina práticas que te fazem bem, né? Como eu disse, eu gosto de correr, eu gosto de andar, eu gosto de praticar esportes, mas eu gosto muito de dançar na sala. Eu sempre falo isso aqui, quando eu estou incomodada, eu vou lá, ligo o som e fico dançando na sala. E você, faz o quê? Cada um gosta de fazer, gosta de ler, eu também gosto de ler. Mas eu gosto de ler quando eu estou mais feliz. Então, primeiro eu corro, depois eu danço, depois eu leio. Né? O que você faz? Tem gente que gosta de ficar na internet, navegando. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de atividade ao ar livre. Eu gosto de andar de bicicleta. E você? Você precisa incluir na sua vida, você precisa ter um tempo para você. É você com você. Isso ajuda na higiene mental. Você precisa de você precisa se conhecer. E então você se conecte aí da forma que melhor convém a você. Você quer falar? Eu quero. Na verdade, quando a gente levanta naquele dia preto e branco, né? Aquele dia meio nublado, né? Aquelas cores que nos faltam, eu acho que até para a gente pensar em algo que a gente quer é difícil, né? A gente parece que já amanhece meio que negativo e tudo que a gente pensa parece que nos leva ainda mais para baixo. A impressão que dá é que o nosso cérebro precisa ficar triste. É estranho essa palavra, eu não sei nem se é essa forma de me expressar, mas eu acho que a gente tem essa necessidade. E arrumar algo que a gente gosta de fazer naquele momento é muito difícil, porque mesmo que a gente goste de tudo isso que você comentou, que é andar, correr, dançar, ainda assim parece que ligar a TV naquela música triste e depressiva para a gente ficar quietinho, parece que naquele momento é gritante dentro da gente, não é isso, Rô? Sim, é verdade, Roseli. A gente às vezes tem isso, mas eu, por exemplo, eu gosto de umas músicas aí com meus filhos falam, tá cheirando a casa está cheirando a naftalina. Mas eu gosto de algumas músicas antigas, né? Eu gosto muito de dançar, mas, por exemplo, eu gosto muito de música italiana, né? Eu gosto de Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, mas, assim, eu procuro, a gente precisa evitar algumas situações que te deixam infeliz. Se você está ouvindo uma música um pouco mais triste, mas você não está triste, você está ouvindo a música porque você gosta, ela não te traz tristeza, é ótimo, porque tem gente que só gosta de músicas românticas. Tem gente que ouve música romântica e fica triste. Tem gente que ouve músicas românticas e músicas mais... E fica feliz. Tem gente que fica triste, tem gente que fica feliz. Por isso que você tem que saber, você precisa se conhecer. O que te faz bem, né? Então, às vezes eu estou ouvindo lá o Eros Ramazzotti, aquelas músicas italianas, meus filhos falam que daqui a pouco eu estou falando italiano, mas ela não me entristece, ela me traz alegria, eu gosto, né? Então, você precisa se conhecer, né? O que te traz alegria? O meu mundo hoje, como a Roseli disse, está triste, tá? Aquele dia chuvoso, eu costumo dizer que ele está lindo. Estão lavando o céu. Pessoal, os meus filhos dão risada. Eu falo, não, estão lavando o céu, a chuva é linda, é ruim sair para trabalhar. Mas para ficar em casa um dia chuvoso é sensacional. Então, tudo depende muito do ponto de vista, né? Eu sou uma pessoa que eu levanto de manhã, como eu disse, eu converso comigo, e eu vou me trocar, e eu falo, estou me vestindo para a festa. Porque a vida é uma festa. Você tem que fazer da sua vida uma festa. É você que faz isso. Você não pode esperar que os outros façam isso para você. A minha vida é uma festa. Eu me vesti assim porque... você está indo para uma festa? Sim. A partir do momento que eu abri os olhos, eu estou em festa. Então você nunca tem dias de tristeza?
Eu tenho momentos de tristeza que aí eu me corrijo. Opa, tá triste por quê? Qual o motivo? O que aconteceu para te deixar triste? Você tem que se perguntar. Eu me pergunto. Ih, bateu o deprê? Por quê? O que aconteceu? Por que você está triste? Tá, o que você pode fazer para resolver isso? Então faça, tá? Se não está ao meu alcance, vira a página. É treino. É treino. E a gente precisa estar se questionando o tempo todo. Porque se você não tem paciência nem de conversar com você, como é que você quer que os outros tenham? Né? Se você não tem paciência para falar com você, é difícil que os outros tenham também. Aí dá para entender porque um ou outro de vez em quando te dá uma patada, né? Eu vou entender que eu sou uma pessoa muito difícil, nem eu tenho paciência comigo. Então, gente, brincadeiras à parte, mas é sério essa questão de você conversar com você mesmo, tá? Faça o que você gosta, você precisa, meia hora para você, meia hora, dança no chuveiro meia hora, gastando água, gastando energia, mas a minha meia hora, eu estou dançando no chuveiro. Não sei, cada um tem a sua, e você precisa se doar. Isso é uma doação de amor para você. Isso é resiliência. Você precisa se ouvir, você precisa se olhar, você precisa se amar, você precisa se entender. Você precisa se entender, você precisa entender você mesmo. Olha que missão difícil. Pô, se nem você se entende, como é que os outros te entenderão? Começa se entendendo, vai dar certo. Ju? Quer falar? Quer prosseguir? Bom, vamos nessa, né? Depois que a gente se autoconhece, acorda bem disposto e vamos nessa. Bom, deste modo, incluir na rotina práticas que lhe fazem bem, que as reconectem com você e, só retornando aqui, né, que a gente deu um minuto no chat para todos terem essa situação de mente positiva e corpo sã, então, corpo sã, mente sã, né, automaticamente vamos à meditação, ser grato, usar palavras construtivas, comer bem, saudavelmente, foco no presente, companhias positivas, seja prestativo a todos. O sinal de ser prestativo a todos significa nos respeitarmos também. Uhum. E automaticamente a gente cria um vínculo entre nós e os outros. E com isso a gente tem um bom acolhimento, tanto nosso como a gente pode estar aberto ao outro. Ao descansar, ao ouvir música, como você bem mencionou, Rose, Andrea Bocelli, né? Fazer exercícios. Eu preciso mencionar, gente. Olha, sou tagarela e vou soltar o verbo. O Doni comprou uma bicicleta. Ele adquiriu um bem nessas férias. Bom, eu tenho que mencionar, gente. Nessas férias eu assisti quase todo, maratonei Grey Anatomy. É um meio que eu adquiri para adquirir resiliência. Então, Grey Anatomy. Deste modo, é um exercício mental, é claro. Bom, comer bem, comer saudável, a gente busca ao máximo, né? Hoje eu pus um pouco no pé na jaca, mas eu gosto muito, como eu já mencionei, né, de banana. Então, a banana traz serotonina, que faz bem à saúde. Vou passar a palavra, Rose. Obrigada, Ju. Então, mas é isso mesmo, né? E uma coisa que as pessoas fazem muito e sofrem muito por isso não foca no presente, fica remoendo coisas do passado. Deixa o passado já foi, o passado dificilmente vai mudar o seu presente. O que muda o seu presente é você estar focado no passado, porque você não está vivendo o seu presente. Isso traz muitas frustrações. O que podia ter feito, o que podia ter falado, o que eu deveria ter feito, não fez, já foi, passou. Agora foca no presente, para ser feliz. Não dá para ser feliz no passado, focando no presente, focando no passado. Esqueça o passado. Viva o presente. Presente, o nome já fala, presente. Deus te deu um presente. Viva esse presente. Faça diferente. Está frustrado com o que aconteceu no passado? Esqueça o passado e faça diferente agora.
e receba esse presente com as duas mãos. As duas mãos é um presente divino, o presente. A atualidade. Viva isso. Seja prestativo a todos, mas inclusive a você, principalmente a você, né? E medite. Medito. Dito para mim. Você precisa ditar a você coisas boas, ditar a você coisas que te façam crescer, ditar para você coisas que engrandeçam, tá? Medite, tá? Dite para você coisas boas. O mundo já dita de vez em quando algumas coisas ruins. Essas vocês não peguem, tá? Deixa passar direto. Tá? Ju, pode prosseguir. Por favor. Ju, travou? Tá travado aí, então vou continuar aqui. E aí, como a gente está falando aí, a gente dando aí algumas sugestões, né, para se autoconhecer, para alcançar aí essa resiliência, se observe, se dê espaço e permita que o melhor em você floresça. Olha, se observe. Se você não consegue olhar para você, então se observe, se olhe, se observe, se dê esse espaço. Você precisa de um pouquinho de espaço. E permita que o melhor floresça, porque o melhor está aí dentro. Você só precisa colocar para fora. Muitas pessoas precisam que você floresça também, né? Eu costumo dizer que a pessoa mais importante do mundo sou eu. Você é a pessoa mais importante do mundo para você, porque tem outras pessoas que dependem de você. Filho, mãe, algum familiar, algum amigo. Então você precisa estar bem. Você precisa estar muito bem. Então você precisa cuidar muito bem de você. É a pessoa que requer mais cuidado de você, é você mesmo. Senão você não pode cuidar dos outros. Você vai faltar para os outros também. Já está faltando para você. Então se cuide para cuidar dos outros. É igual avião. Primeiro, quando caem as máscaras, a gente primeiro põe a máscara na gente, depois põe a máscara nos outros. No avião é a instrução que a gente recebe. Primeiro você, depois o outro. Você precisa primeiro se cuidar para cuidar do outro. Nessa questão da pandemia é a mesma coisa, gente. Se cuide para você cuidar de quem você ama. Pode prosseguir, Ju. E aí, continuando com as sugestões. Ju, eu vou te dar o prazer, Ju. Então, vamos lá. Que eu me ame, me perdoe, me admire, me invente, que eu me queira, me aceite, me comprometa, me encante. É essa a frase que a gente tem aqui. E que a gente precisa amanhecer todas as manhãs para poder acolher ao outro, para poder ser com o outro, estar presente conosco e com o outro. Passa a palavra, Rose. Desculpa, meu áudio estava fechado. Então, se encante. Se encante todos os dias. Se encante com você primeiro, para você poder se encantar com os outros e para poder encantar aos outros. Essa pandemia, ela trouxe para a gente, para nós professores principalmente, que a gente estava se sentindo tão desvalorizado, a certeza do quanto a sociedade precisa da gente. Mas isso, gente, nós sempre soubemos, nós professores sempre soubemos, a gente nunca duvidou disso. Né? A gente precisava que a sociedade percebesse isso. E agora, nós precisamos ser encantadores, encantadores com a vida.
Então mostre o que vocês têm de mais bonito aí dentro. E se amem. De verdade. Converse com você. Vocês são muito especiais pra gente. Nós temos... Eu costumo dizer que professores são heróis que não usam capa, usam avental. O avental é a nossa super capa. É que ninguém percebeu. Né? E nós somos esses heróis. Nós somos os heróis da sociedade. Nós temos o poder de salvar a sociedade. Mas nós precisamos primeiro prestar atenção na gente. Para a gente poder ter superpoderes. Para a gente tirar aí esses superpoderes. E essas crianças estão vindo aí assim, esperando os superpoderes de vocês. E vocês têm. Vocês os têm, pode ter certeza. Né? Ju, pode prosseguir, por favor? Bom, com isso, resiliência e acolhimento, né, Rose? Podemos, então, aqui perceber com toda essa ilustração, com esse cativo, esse carinho, esse afeto, né, Rose, de conhecimento, e o Conviva, ele vem trazer e proporcionar a nós, aí, o que é óbvio e precisa ser dito, certo? Neste movimento todo, o acolhimento nunca é um ato solitário. Ao olhar para o outro, expandimos nossos horizontes, conhecemos novas perspectivas e aprendemos sobre diversas vivências. Acolher é doar enquanto recebe. Autor desconhecido. Passa a palavra, Rose. É isso, Ju. Então, Roseli quer falar alguma coisa? Não? Algum dos CNPs que estão aqui presentes quer falar alguma coisa? Não? Tá ok. Então, é isso, pessoal. Nós queremos agradecer ao Núcleo Pedagógico, né, a nossa diretora, a Roseli, né, sempre nos acolhendo, né, a Roseli é uma mãezona, apesar de eu ser mais velha que ela por essa parte, né, e os nossos amigos PCNPs, Donizete, Luciana, Daniel, a Beth, as meninas que estão nos ajudando de outra forma no momento, né? Elas estão em algumas visitas aí, mas muita gratidão a essa equipe sensacional, sempre muito prestativa, muito dedicada, né? E a vocês, professores, um excelente retorno. Eu quero que vocês saibam que vocês são muitíssimo importantes para nós. Nós estamos dentro de uma equipe só. Nós somos uma equipe, tá? Nós, professores que estão nas unidades escolares e nós, professores PCNPs do Núcleo Pedagógico, nós somos uma equipe só. E estamos muitíssimo felizes por poder interagir com vocês, trabalhar com vocês, e vocês contem conosco sempre, tá? Eu vou passar a palavra para a Ju, me despeço de vocês, milhões de beijos, muitos abraços virtuais, vai chegar a hora que a gente ainda vai poder se abraçar, né? Isso não vai demorar muito, e fiquem com Deus e se amem, pensem em vocês terão situações aí de crianças que vão precisar de vocês também, e vocês vão ensiná-los como se conhecer, como se amar, eles precisam dessa autoestima, mas vocês também precisam, nós precisamos. Fiquem com Deus, beijo. Ju, passa a palavra. Grata, Rose. E é assim, é bom ver todo esse carinho, né? Toda essa sincronia
e a gente estar aqui mais uma vez, né, se apresentando às unidades escolares da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, com o município de Poá. Eu acredito que a gente juntos possa aí sim sincronizar um desenvolvimento para aprendizagem melhor. Tem as referências aqui que a gente está deixando, tá? As competências gerais da BNCC, junto com as competências socioemocionais. Também puxamos bastante materiais do Conviva, junto com a parceria do Ayrton Senna. Também tem aí os sites que a gente fez uma busca. E vou passar a palavra aí para a Roseli. Tá joia, Rô? Bom, meninas, obrigada. Como sempre, eu falo que é uma surpresa, não é uma surpresa, que na verdade quando a gente convida a equipe do Conviva para estar trazendo materiais para a TPC, para os nossos professores, é um show. Muito obrigada para vocês, em nome do Núcleo Pedagógico, nossos colegas que hoje estão na escola, agradecemos a parceria do professor aqui na escola, que está aqui com a gente. Eu falo que somos todos professores alocados em lugares diferentes. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus e bom trabalho para todos.